Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu quero começar falando de música, né? Porque é um tema recorrente, é um tipo de assunto que eu gosto de começar logo no começo do programa, né? Começar logo no começo. Né? Mas vamos lá. Que música eu quero estar compartilhando hoje com vocês aqui da audiência é uma música chamada Paid in Full, né? Paid in Full de uma banda chamada Sonata Ártica, né? Acho que, se não me engano, é uma banda finlandesa ou então é sueca. Ah, eu não sei, cara, é um desses países pequenos que tem uma qualidade de vida alta, né? Enfim, a banda Sonata Ártica, eu já falei sobre uma música deles aqui num dos programas sem contexto anterior, eu não vou me lembrar qual programa que foi, mas eu falei da música Wolf and Raven, né? E essa daqui é outra música bem diferente daquela, né? Paid in full quer dizer o quê? Completamente pago ou pago integralmente, sabe? Paid é pago, in full é incompleto, né? Tipo, incompleto não de incompleto, é em, né? Espaço completo, né? In full é isso, pagamento em cheio, sabe? Pagamento integral. É um termo que só é dito uma vez na música, felizmente, né? Mas essa música daí, o que ela tem de diferente da outra música que eu compartilhei, que é a Wolf and Raven? Enquanto aquela de lá era uma música, assim, totalmente falando de um cenário, assim, fictício, fantasioso, realmente um cenário épico de fantasia, digamos assim, essa aqui não. Essa música Paid in Full é uma narrativa romântica, mas com um caráter, assim, de estar, assim, passando por um processo, assim, de... como posso dizer assim? Alguém que sofreu, mas agora está no momento que ele não vai mais sofrer, sabe? A pessoa está passando por um momento que ela está se reerguendo de uma fossa emocional, uma fossa amorosa, digamos assim, sabe? Essa aqui é uma música que eu já conheço há bastante tempo, eu conheci ela basicamente na mesma época que eu conheci outras músicas da banda. Ela faz parte do disco Unia, que foi lançado em 2007, é um álbum bem bom dessa banda e tal. E essa música Paid in Full, eu já vou deixar claro antes de traduzir a letra aqui pra vocês, que na minha opinião ela é uma daquelas também que é uma obra-prima, né? Assim como Wolf and Raven eu descrevi como uma obra-prima, eu descrevo Paid in Full também como uma obra-prima. É uma das melhores letras de caráter romântico que eu já li, sabe? Não, tipo assim, a melhor, porque eu não acredito que exista a melhor de todas, entendeu? Mas agora, quando alguém trouxer músicas que falam sobre relacionamentos amorosos, eu posso ter certeza que essa daqui é uma que a letra tá no topo, no topo, no topo. E não só, tipo assim, eu acho que ela é muito bonita no sentido de ser um musical mesmo, e eu acho que ela tem o caráter de ter uma letra que eu concordo em sua maioria, sabe? Eu acho que as frases que foram escolhidas, sabe? Vocês vão ver que, independentemente de quem seja esse cara, que eu não sei se a música é acreditada por Tony Kako, deixa eu ver se aqui mostra. O compositor é só o Tony Kako. Tony Kako é o vocalista da banda, entendeu? Então, vocês vão ver que esse cara daí mesmo, eu não sei que tipo de homem que ele é, que tipo de cara que ele é, que tipo de vida que ele viveu, mas eu quero dizer que, na minha opinião, ele conseguiu botar bastante sabedoria numa música, sabe? Uma música que tem o quê? 4 minutos e meio, isso? 4 minutos e 24 segundos. Então ele conseguiu botar bastante sabedoria numa música, e então agora que eu vou trazer pra vocês. E no final de tudo eu vou comentar, porque de modo geral acho que ela é bem consistente, autoexplicativa. Talvez tenha algumas coisas que eu quero esclarecer no meio, porque você sabe que eu sou enrolado, né? Mas vamos lá. A música começa com a seguinte frase. Primeiro ela começa assim com uma introdução, né? É uma música de power metal, só que essa aqui eu diria até que ela é um... Não dá pra dizer assim que é comercial, entendeu? Digamos que ela... Mas ainda assim, é que o power metal é um estilo pesado, então, mas eu não sei... É meio difícil, assim, arrumar palavras pra explicar por que essa música aqui, digamos, ela é um pouco mais comercial do que o Wolf and Raven. Talvez só porque tenha menos guitarra, sabe? Essa música aqui, ela é muito... O que marca muito o ritmo dela e o tempo dela é o teclado, né? Começa com uma intro bem assim, focada no tecladinho, que ele tá até emulando quase um piano, digamos assim, sabe? Mas instrumentalmente é uma música de power metal que eu gosto bastante. Tem uma intro ali relativamente longa, entendeu? Não longa para os padrões do power metal, no caso, mas para uma música que não é power metal, você chamaria de intro relativamente longa. E depois começa a letra, que agora sim eu vou começar a traduzir, né? Que a primeira frase ele canta assim: eu não estava nem um pouco preparado quando tudo acabou, né? Então, já começa deixando bem claro o que vai ser essa narrativa, né? É alguém que não estava esperando que o relacionamento ia acabar e ele chegou ao fim, né? Eu não estava nem um pouco preparado quando tudo acabou, então eu esperei que nós pudéssemos encontrar um novo dia. Não poderia viver sem você, né? Então, autoexplicativo ao máximo, né? Qualquer pessoa que já passou por esse tipo de situação, de ser largado, de terminar um relacionamento amoroso que tu não queria que tu não queria que tivesse acabando, sabe? A outra pessoa tomou essa decisão por vocês, né? Aí depois ele troca pra outra parte, que daí ele canta assim: você me deu a chance uma e outra vez, ou mais de uma vez, digamos assim, sabe? Time and again, em inglês, né? Então, você me deu chances mais de uma vez, em vão. Agora os meus sentimentos por você, cada lágrima, cada sorriso,
completamente pagos, né? Que é o título da música, Paid in Full. Então aqui é nessa frase que ele fala o título da música e não vai mais falar essa frase até o final, né? Depois ele fala assim, quebre as correntes, mas eu não posso mais aguentar, eu não posso aguentar essa dor ou tomar essa dor, né? Depois ele canta essa parte aqui que é o pré-refrão da música, só que nessa parte aqui ele vai cantar o pré-refrão, mas ele não vai cantar o refrão depois, entendeu? Então é o pré-refrão solto que ele canta assim. Agora, é difícil pra mim me amar nesse momento. Eu esperei, odiei e joguei toda a culpa em cima de você. Esse deu o pré-refrão da música. E depois ele canta assim: "Ah, eu precisava ser forte, mas até então eu sempre tinha sido muito fraco. E eu acho que eu só posso colocar a culpa em mim, colocar a culpa em mim pelo estado que nós estamos. Eu vou pegar aquilo que você tiver pra mim agora, se é que não é tarde demais. Você mudou, eu mudei também. O amor pode crescer do último grão." Aí depois disso ele canta o pré-refrão de novo, né? É difícil pra mim me amar nesse momento. Eu esperei, odiei e joguei a culpa em cima. É que essa parte aqui, o pré-refrão se engata com o refrão que quando ele fala assim, eu joguei a culpa em cima, e daí o you, né, o você, já começa o refrão daí, tá? Ele encaixa do refrão junto, o pré-refrão e o refrão ficam uma coisa só, sabe? Então, eu joguei a culpa em cima de você, e depois ele continua assim a letra. Eu preciso de você, menos e menos. Cada dia, cada dia que passa alimenta essa decadência moral. Ainda assim, eu cresci para lhe amar ainda mais, né? Depois ele canta assim: eu caio e então eu dou a outra face. Você prepara as palavras que a sua boca não está preparada para dizer. Você está com medo de mim agora. Não, eu nunca imaginei que eu me tornaria tão mais forte do que você. Aí vem um solo de teclado que dura 40 segundos, que é curto pros padrões dessa banda e principalmente pros padrões do Parmento de modo geral, né? E é no teclado, David, de ser na guitarra, até onde eu sei, não tem. Tipo, tem guitarra nessa música, mas é guitarra rítmica só que eu saiba, não é guitarra solo, digamos. A função da guitarra solo daí é substituída pelo teclado, que é um bagulho relativamente comum nas bandas de Power Metal, em algumas faixas, no caso, né? Aí depois do solo de 40 segundos ele volta e canta assim: eu vou pegar o que você tiver pra mim, se não for tarde demais. Depois ele canta assim: se você quiser, eu vou ir embora. Eu não perderei o último trem de novo. Depois ele canta assim: é difícil pra mim me amar nesse momento. Eu esperei, odiei e joguei toda a culpa em cima de você. Depois, em vez dele cantar o refrão, ele canta uma outra parte que seria esse pré-refrão, só que ele modifica um pouco, sabe? Aí ele canta assim: é difícil pra mim amar o seu rosto nesse momento. Aí ele muda um pouco a frase, que tipo assim, em vez de, né, é difícil pra mim me amar nesse momento, é difícil pra mim amar o seu rosto nesse momento. Eu esperei, odiei, necessitei ser eu mesmo. Depois ele canta: eu preciso de você menos e menos. Esse jogo aqui, eu vou só explicar essa parte, eu acho muito interessante, que a primeira vez que eu vi essa música, essa parte me pegou muito surpresa, sabe? Porque ele canta assim: I need you, né? I need you quer dizer eu preciso de você. Daí na minha cabeça eu tava assumindo que era realmente assim, alguém pedindo o amor de outra pessoa, né? Eu preciso de você. Só que quando ele canta I need you, ele dá um tempinho, como se fosse umas reticências mesmo, e depois ele preenche com less and less, que quer dizer menos e menos, entendeu? Então, aí pegou de surpresa que o refrão da música, no caso, é estruturado já do sentimento de superação, né? No caso, a etapa de quem tá pouco a pouco, dia após dia, semana após semana, se desapegando de um sentimento que tava ali machucando ele, sabe? Eu preciso de você menos e menos. E cada dia que passa nos leva para mais longe daquele momento, né? Que momento, eu não sei, talvez o momento do término, não sei, momento de uma briga, vai saber, né? Cada dia que passa nos leva para mais longe daquele momento. Depois ele canta uma última versão modificada do pré-refrão, que vai concluir a música, que ele canta assim: é difícil pra mim me odiar nesse momento. Daí só nessa parte aqui no final da música ele modifica, né? Até então ele cantava: é difícil pra mim me amar nesse momento, isso é it's hard for me, to love myself right now. É difícil pra mim me amar nesse momento. Aí na última parte ele canta: é difícil pra mim me odiar nesse momento. Finalmente eu estou me entendendo. Um dia pode haver um novo eu e você, né? Eu e você entre aspas no caso, né? Pode haver um novo eu e você, mas primeiro eu preciso aprender a me amar também. E daí a música termina com um tecladinho até falar. Então,
Essa música que eu queria ler pra vocês, né? Esse final é fantástico mesmo, sabe? É, tipo, que eu falei assim, é uma música, tipo, eu não exijo das músicas que elas tenham, assim, mensagens positivas pra vida, entendeu? Geralmente, assim, histórias... Eu tenho várias faixas que são amorosas, entendeu? Letras de amor, seja de um relacionamento que tá dando certo ou um relacionamento que tá dando muito errado, que eu gosto delas mesmo, as mensagens sendo bem tóxicas, sabe? Mesmo seja, assim, uma dor de cotovelo muito grande, uma frustração muito grande, sentimento de dor, de perda muito ruim. A gente vê isso em vários gêneros musicais, no rock e no metal também, mas não só, né? Todos os gêneros musicais são repletos de músicas com mensagens relacionadas a amor, que nem todas elas são positivas, né? Desde sertanejo, pagode, funk, enfim, a porra que for. Vários gêneros musicais falam do amor e nem todas as músicas estão falando de uma maneira, tipo, legal de se trazer pra vida real, né? Mas agora nessa música aqui, honestamente, eu acho que todas as frases dela são bem assim, justificáveis em contextos reais da vida de um ser humano, sabe? Tipo, se tu for ver do jeito que a música começa, que é ele estruturando o momento de uma perda e deixando bem claro que é uma pessoa que não queria estar naquele, passando por aquilo lá que foi, né? E ao mesmo tempo que tu vê que é um eu lírico, né? Que reconhece os seus erros, que reconhece suas falhas, que reconhece que desperdiçou chances, entendeu? O eu lírico que inicialmente também parece que tá mendigando por um sentimento, entendeu? Querendo reanimar, reconquistar um sentimento que ele sabe que ele foi responsável por desgastar, né? Só que daí depois, basicamente, dá uma volta completa na narrativa, entendeu? E até o final da música tu vê que durante muito tempo era um personagem que não conseguia se amar, né? Justamente porque é digamos assim, é um sentimento claro, assim, de quem tá deprimido, ou até mais do que deprimido, depressivo, né? Alguém que pensa que cometeu, assim, enfim, com um sentimento de culpa também enraizado dentro de si, né? E daí também é um personagem que tu vê que ele admite que é difícil pra ele se amar, é difícil pra ele amar o ex-cônjuge e fala que ele tava jogando a culpa na parceira dele, né? Tipo, eu acho que em algum nenhum momento essa música também chama de parceira, tipo assim, a letra, obviamente tá falando de relacionamento amoroso, sabe? Eu não acho que dá pra te interpretar de uma forma que não seja assim, um casamento, sabe? Eu acho que tentar levar pra um relacionamento assim de amizade é, digamos assim, distorcer muito a mensagem. Mas realmente não tem nenhuma frase que deixa claro que é um relacionamento de homem e mulher. Então até isso daí é o tipo de coisa que o tipo, sem ser. Provavelmente, imagino que não foi a intenção do Tony Kako usar uma linguagem dessa, ou talvez até tenha sido, sabe? Mas o ponto é que nessa música, assim, em momento nenhum, ele realmente define o personagem como masculino ou feminino, sabe? Não tem nenhuma frase que fala quando um homem ama uma mulher, sabe? O coração do homem, ou a mulher que eu mais amei. Acho que não tem nenhuma frase que indica que é um homem e uma mulher, só falando de alguém que foi largado, entendeu? Então realmente dá pra interpretar de qualquer gênero que tu bem entender, sabe? Mas, né, do meu ponto de vista cis hétero, né, eu vou dizer pra vocês então que sempre tem como um relacionamento assim, né, de homem com mulher, mas dá pra te interpretar do jeito que tu quiser. E vem, mas daí o ponto que no final da música também, ele fala que tu vê que ele tá passando por uma maturação, sabe? Ele já não tá mais com aquele negócio de estar jogando a culpa pro ex-parceiro, né? Mas daí ele termina falando que agora é difícil pra mim me odiar nesse momento, né? E daí ele até fala, finalmente eu estou me entendendo. Então, tipo, é aquela coisa de alguém que tá conseguindo, né? Se olhar diferente, se olhar no espelho de uma forma diferente, se sentir diferente, né? E depois a frase final é autoexplicativa, é o tipo de coisa que, tipo, que nem eu disse, a música, na minha opinião, não tem nenhuma obrigação de te passar uma mensagem real, tipo assim, pra te seguir no teu cotidiano, mas é uma frase que pra mim é um conselho que dá pra te pegar e te seguir na tua vida real, sabe? Tipo assim, um dia pode haver um novo eu e você, sabe? Mas primeiro eu preciso aprender a me amar também. Então é uma frase que tu pode dizer pra qualquer ser humano seguir esse conselho, tipo assim, se ele tá passando por esse momento de fossa emocional, entendeu? Se ele tá se desvalorizando, se ele tá querendo compensar por um erro do passado, tipo assim, cara, bola pra frente, aprende a se amar, aprende a se respeitar, aprende a se valorizar. Se tu quiser reatar com alguém do teu passado, tenta reatar, mas se amando, se valorizando com dignidade, sabendo o teu, né, teu valor. E é isso aí, tipo, honestamente, é uma música que, na minha opinião, é tipo assim, cara, é obra-prima por todas as questões, sabe? Eu gosto muito de ouvir, meu Deus, que horror. Eu gosto muito de ouvir, né? Eu gosto que a letra tá falando, eu acho, tipo assim, no idioma que ela foi composta, que é o inglês, deve ficar melhor, por questões assim, de que é o idioma original, mas eu acho que o valor da narrativa não se perde nem na tradução, sabe? Porque, honestamente, que nem eu disse, esse cara daí, agora que eu me liguei até no fato de que ele nem definiu gêneros pros personagens, eu acho que isso daí reforça ainda mais aquilo que eu falei lá no começo, que esse cara daí, olha, eu não sei que tipo de homem que
que ele foi, que tipo de vida que ele viveu, mas ele conseguiu compor uma música que ao mesmo tempo que ela não é, tipo assim, sem graça, tipo assim, ela não deixa de ser poética, bonita, não deixa de ter uma estrutura musical, que na minha opinião é gostosa de se acompanhar e é gostosa de se ouvir, e também toda a parte instrumental, né, que só quem ouviu vai saber do que eu tô falando, né, então, além de ela ser uma música dessa questão, ele ainda conseguiu botar uma letra que, tipo assim, que não define gêneros, e que eu aqui do Brasil consigo ler e, tipo assim, cara, eu consigo ler essa letra e trazer para uma vivência particular minha, pessoal minha. E eu acho que vários de vocês também podem, sabe? Eu não acho que eu realmente acho que é uma letra que ela transcende questões assim regionais, sabe? Eu acho que é o tipo de coisa assim que transcende até questões culturais, digamos assim, sabe? Não tem uma mensagem aqui que eu vejo tipo assim, ah, não, eu não vejo como esse tipo de raciocínio que é exposto nessa mensagem, daí não se adequa a outra sociedade, a outra cultura. Basicamente, eu acho que é uma mensagem bem, sabe, bem. É impressionante o quanto que esse cara conseguiu sintetizar o tipo de música que pode ser compreendida, interpretada e aceita por gente do mundo inteiro, sabe? E de gêneros diferentes. A pessoa pode ler essa letra, refletir sobre ela e pensar assim: nossa, essa música me trouxe uma perspectiva positiva sobre como eu devo lidar com uma perda de um relacionamento, ou sobre alguém que não tá mais comigo, ou sobre como que eu devo interpretar um processo que eu passei, sabe? Pode fazer com que eu entenda que os meus erros também não é o suficiente. Tipo, não é porque eu cometi erros que eu tenho que me sentir culpado pro resto da vida, que é basicamente o que ele fala lá no começo, né? Vou quebrar as correntes, mas eu não consigo mais carregar essa dor, que, tipo, é isso aí, tipo, se tem um momento que tu tem que, né, quando tu comete uma pisada na bola, tu tem que sofrer, tipo, digamos assim, no momento que tu reconhece teu erro, tu tem que sentir vergonha, tu tem que se sentir culpado, e tu tem que tentar mudar teu caráter, mudar tua forma de pensar, mudar tua forma de agir, tu tem que lutar com outras coisas que tu considera que não são legais, que tu não fez direito, que não foi bacana, sabe? Só que ao mesmo tempo tem esse sentimento, todas as etapas de maturação vêm em fases, entendeu? Depois que tu teve o sentimento de culpa que te fez reconhecer um erro, que tu quer voltar atrás e que tu quer mudar a tua conduta para tu não reincidir nesse erro e não ter que se confrontar de novo com esse tipo de coisa que tu mesmo já identificou como não correto, sabe? Então tu tem que ir pra segunda etapa, que é tipo, você não ficar te culpando, sabe? E daí tu vai pra segunda etapa que tu vê, tipo, não, agora tudo bem, eu já reconheci meu erro, tentei fazer o que foi possível, o que não foi possível eu não vou poder fazer, e agora eu vou seguir adiante. Eu vou, tipo, não é esquecer, mas eu vou perdoar, sabe? Eu vou perdoar a mim mesmo, sabe? Eu vou dizer, não, tudo bem, já entendi o que eu cometi, reconheci meu erro, tentei fazer o possível, vou tentar seguir adiante sem cometer o mesmo erro, né? E tu vai adiante nesse processo daí. Né? E basicamente também ele fala que as etapas assim de, né, que nem eu disse, agora eu vou me repetir um pouco, mas é só para concluir a análise, né? Ele passa pela letra de quem culpava a si mesmo, de quem comprava o cônjuge, mas ao mesmo tempo foi entendendo que, né? Tem um pouco ali, um pouco de massageada no ego, naquela frase que ele diz assim, ah, você tá com medo de mim agora? Não, eu nunca imaginei que eu me tornaria tão mais forte do que você. Mas, tipo, basicamente tem que ter um pouco disso, né? Tipo, assim, não que tenha que ter, entendeu? Mas várias dessas músicas também de relacionamento amoroso, né? Em algum momento da música tem uma frase que mostra que a pessoa tá sobre a pessoa, entendeu? Tudo bem, eu vou dar um pouco de crédito ali e tal. É um pouquinho assim, né, talvez desnecessário, né, mas é que nem eu falei, não tem muito, tu não entende muito o que foi que aconteceu necessariamente nesse relacionamento, né, só entende que foi que no começo da música o personagem tá sendo largado e ele não quer isso daí, ele gostaria de poder reverter, e no final da música ele entende que, tipo assim, não, agora é difícil pra mim me odiar, tô tranquilo comigo, tô me entendendo, talvez nós tenhamos que nos afastar, eu tenho que aprender a me amar, e talvez algum dia nós possamos estar juntos de novo, entendeu? Então, é isso aí, entendeu? Basicamente é por isso que eu falei que pra mim é uma obra-prima, bate numa música, sabe? Quem não conhece eu recomendo ouvir, Paid in Full da banda Sonata Ártica, né? Daí, depois de ter compartilhado com vocês essa daí que eu considero uma das melhores músicas né, com letras relacionadas a forças emocionais, digamos assim. Eu vou falar para vocês agora, então. Primeiro eu vou mencionar que nesse programa aqui eu vou fazer um negócio que, para quem já acompanhou uma boa quantidade dos programas sem contexto, sabe que se tem um negócio que eu não faço muito, é surfar no hype, né? Eu não sou o tipo de coisa que comenta, tipo, momento, com notícias contemporâneas, entendeu? Para conseguir gerar like, porque o meu conteúdo, que eu falei, é sempre muito espontâneo, é sempre vindo daquilo que eu realmente tô afim de falar, que eu tô afim de desenvolver, me expressar com honestidade sobre aquele tópico, digamos assim, né? Já comentei também que eu gosto de deixar as coisas esfriarem para ter um certo distanciamento emocional, entendeu? Eu gosto de ler opiniões diversas de outras pessoas sobre os assuntos, absorver o que os outros estão falando e depois expelir de volta, sabe? Tipo assim, não, peraí, que diz, quando tu vê alguém falando mal de algum negócio e a tua reação
para aquilo lá pode ser tipo assim, ou concordar ou discordar só porque a pessoa tá vindo com uma energia muito forte sobre aquilo, né? Tu pode se sentir compelido a ir contra ela, porque ela tá vindo falando algum negócio e tu pensa, bom, eu vou ir contra essa energia agressiva, ou tu pode se sentir compelido também a concordar com ela, né? Então, como eu disse, essa é uma razão pela qual eu não gosto de surfar no hype, porque eu acho que, né, eu entendo que todo mundo vai ser contaminado por influências externas, eu inclusive, mas eu acredito que tu agir sobre influência, né, sobre o calor do momento, tipo assim, vamos pronunciar sobre as coisas porque as outras pessoas estão se pronunciando, é o jeito mais fácil de tu cometer, assim, injustiças até com aquilo que tu realmente pensa, sabe? Porque tu não te deu tempo suficiente para refletir sobre as questões, né? Então, eu dei toda essa volta para dizer que eu vou comentar nesse programa aqui também a respeito sobre tudo o que tá rolando lá no podcast do Flow, né? Que acredito que tipo, todo mundo. Quer dizer, eu não sei, na verdade, que eu não sei muito bem que tipo de pessoa que acompanha meus programas, então eu não sei, né? Então eu vou até contextualizar a respeito disso também com as minhas palavras. Mas antes de falar isso, é que eu ia mencionar o Flow, por quê? Porque eu ia falar sobre uma questão que eu nunca abordei explicitamente, diretamente aqui num programa sem contexto, e eu vou ter que memorizar que eu falei isso no programa sem contexto 110, para estar falando sobre isso no futuro, né? Porque eu vou falar sobre a questão assim, de dados, né? Por que sobre esses dados? Porque uma vez rolou todo um debate sobre esse negócio de dados lá no podcast do Flow, e eu tenho uma opinião sobre essa questão antes de rolar essa discussão lá no podcast do Flow. Por quê? Porque faz parte dos debates de internet, né? Já aconteceu assim, até na minha vida, assim, pessoal, privada, onde eu tava conversando com uma pessoa, assim, nem era uma pessoa próxima a mim, sabe? Eu não sei por que cargas d'água eu tinha ido parar num grupo que tinha um monte de gente, assim, fui parar num grupo de WhatsApp, tinha um monte de gente assim do Brasil. Sei que tinha a ver com algum grupo de literatura que eu fazia parte, alguém criou, sei lá, não sei como é que foi parar. Daí esse grupo daí, durante algum tempo, foi bastante ativo e eu conversava lá aleatoriamente com umas pessoas assim, com um distanciamento, de saber que é uma pessoa de outro estado, tipo assim, só a gente comentando sobre coisas da cultura pop. Só que daí um grupo que foi sobre quase sempre como essas coisas de internet. Eu nunca fiz parte de muitos, então não sei como é que funciona, sabe? Isso de se envolver em conversação com completos estranhos no chat, digamos assim. Mas durante algum tempo esse negócio foi morrendo, né? Porque né, as pessoas foram, sei lá, começaram a arrumar coisa mais interessante pra fazer. E daí um dia, já tava no grupo que estava meio que morto, e um dia tava tendo uma conversa lá, e daí eu comentei uma informação e um cara se atravessou na conversa, entendeu? Tipo assim, já era um grupo que tava morrendo e o cara, na minha opinião, acho que ele deu golpe de misericórdia. Acho que o cara pensou assim, eu vou destruir isso aqui, entendeu? Porque, tipo, eu tava conversando com outro cara, chegou um terceiro maluco pra me cortar na conversa e falar assim, no dia que eu tinha tirado essa informação. Daí, tipo, eu falei assim pra ele, é um bagulho que eu já li assim, uma porrada de fonte, uma porrada de site, falei um bagulho tipo assim, e daí ele começou a me ironizar, dizer, essa é ótima fonte, né, já li uma porrada de site, daí eu fiquei tipo assim, eu vou aproveitar agora, como eu nunca vou conversar mais com esse cara, daí que naquele dia eu discuti com ele sobre isso, mas agora eu vou elaborar melhor ainda, mais racional, e sem meu sentimento de raiva por alguém estar chegando de maneira sem sentido, resolver atrapalhar minha conversa com outro maluco, né, num grupo que já tava mal das pernas. Mas o que eu quero dizer com o lá que eu vou explicar aqui é o seguinte, eu nunca coloquei fontes, tipo, nunca precisasse, mas eu nunca coloquei fontes na descrição dos programas. E spoiler, eu vou começar a upar esses meus programas no YouTube sem vídeo, vai ser exatamente isso aqui que eu faço no Spotify. Eu vou vou começar a botar os programas em ordem cronológica no YouTube, simplesmente para aumentar a audiência, sabe? Tipo, não é realmente não vou fazer outro trabalho. Eu vou upar tudo que eu já fiz até o momento que daí o YouTube vai ficar com a mesma, tipo, vai começar a acompanhar o podcast no Spotify também. Mas vou continuar gravando só podcast falado, porque eu não quero nem pensar em produção, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Daí é muita perda de tempo para um negócio que não me dá dinheiro nenhum, sabe? A única razão desse podcast ainda tá durando e eu gastar e não investir algumas horas da minha semana para gravar podcasts assim é porque eu realmente me permito a ser o mais espontâneo, mais natural e, enfim, simplesmente fazer isso aqui render e o fato de que, honestamente, eu simplesmente preciso ter algum assunto que eu queira dissertar e não ter que me preocupar com tudo que envolveria gravar vídeos, né? Mas eu sei que eu vou colocar as coisas no YouTube e eu já vou deixar bem claro nisso aqui nesse programa e quem for me conhecer há longo tempo vai ter que ver até o programa dessa pra saber por que eu não coloco fontes. Porque, tipo assim, cara, esse papo de fonte, sabe o que é fonte? Sabe o que precisa de fonte? É jornalista, entendeu? Jornalista, gente que tá fazendo TCC, é esse tipo de gente que precisa de fonte. Porque agora,
Cara, sabe por que que eu não tenho como ficar dando fonte pra tudo que eu falo? Porque várias das vezes as fontes que tu tá tirando não é necessariamente algum bagulho que tu lê recentemente, não é um artigo, entendeu? O que que é fonte? Fonte de conhecimento? De onde é que tu tirou aquilo lá? Caralho, a minha sabedoria, meu conhecimento, as minhas frases, as minhas informações é de uma galeria de coisas assim, cara, que vai muito além de uma coisa que eu li recentemente pra ter um argumento na ponta da língua, sabe? Tem a ver com conversas que eu tive a níveis pessoais, sabe? Pessoas que eu conheci que comentaram alguma coisa pra mim, entendeu? Não é sobre fontes. Até porque, no final, em última instância, cara, se tu simplesmente quiser discordar de mim, discorda e deu, eu tô nem aí, entendeu? Eu tô pouco me importando, sabe? Eu tô dando minha opinião baseada em coisas que eu quero compartilhar com as pessoas, entendeu? Se tu acha que o que eu tô falando não faz sentido, vai tu fazer a tua pesquisa. Eu não sou teu pai, não quero te comprovar nada. Eu não sou professor de ninguém, entendeu? Simples assim, não tem fonte, caralho. Tipo assim, não faz sentido tu querer cobrar fonte de uma pessoa numa conversa pessoal. Uma coisa é vocês estão fazendo um debate assim, sabe, assim, científico, né? Aí vocês vão trazer uma fonte, vão trazer um estudo. Mas agora, numa conversa, cara, duas pessoas falando, mas tu vai cita a fonte de onde que tá falando isso aí. Como assim fonte, caralho? Como é que eu vou citar tudo o que pode ter me feito refletir dessa forma, sabe? Tipo, do jeito que as pessoas falam, parece que tudo que tu abre a tua boca pra dizer, tu tá repetindo uma coisa pronta, sabe? Até um bagulho que faz sentido pra quem acredita nesse negócio de fonte, né? Imagina se tudo que tu tivesse que falar, tu tivesse que estar racionalizando através de uma leitura recente, pensar, não, eu vou falar essa frase porque eu li recentemente tal livro, daí eu posso citar como exemplo de fonte. Não, cara, sabe? É muito difícil saber. É tipo assim, vou dar um exemplo assim, sabe? Sobre todos esses debates assim, referente a questões históricas, questões antropológicas, ou até questões sociais, assim, sabe? Digamos assim, todas as informações que eu já vi sobre racismo, digamos assim, racismo estrutural. Você acha que eu sei a primeira vez na minha vida que eu ouvi algum ser humano me passando informação sobre esse negócio pra citar como fonte? Eu não sei, cara, eu ouvi várias fontes, várias pessoas diferentes, entendeu? Com conhecimentos diferentes, com informações diferentes. Por isso que eu sempre falei, até que eu partilhei aqui com vocês, entendeu? Eu sou uma pessoa muito mais conceitual. Eu guardo muito mais o que as mensagens querem dizer do que necessariamente a fonte, o nome de quem disse, quando que a pessoa falou, onde é que tá escrito, sabe? O meu cérebro funciona dessa forma. Eu não vou ficar me pegando esse tipo de questão de dados, de fontes, porque, tipo, cara, não quer acreditar em mim? Se fode, entendeu? Justamente porque também é outra coisa que eu sei, que a maioria das coisas que eu tô falando, sabe? Isso não quer dizer que eu sou contra as pessoas citar fontes, só pra deixar bem claro. Eu não tenho problema nenhum. Até porque várias vezes eu falo, quando eu tô comentando alguma coisa que eu vi em outro lugar, eu falo o nome de gente aqui, eu cito gente que eu escutei, eu dou minha opinião sobre as coisas. Mas eu quero dizer que eu entendo que, tipo, assim, várias dessas coisas aqui também, cara, não é como se adiantasse citar a fonte, porque se a pessoa quiser discordar de ti, a maioria das coisas não é como se fosse uma definição clara, sabe? Não é tudo, nem tudo que tu tá discutindo na internet é matemática, ninguém vai ficar discutindo lá se 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Não é essas coisas que as pessoas discutem. Mas agora, que a gente botar um monte de fonte, citar todos os teus artigos, tudo que tu leu pra resolver falar sobre aquilo lá, sendo que a pessoa pode ter vindo com vários outros viés, com várias outras ideologias, com vários outros pontos de vista, sabe? Até porque, no final das contas, é isso que esses estudos fazem, sabe? Questão de dados, questão de estudo é muito complicado, sabe? Eu vou até dar essa desconstruída também nessa questão de dados, já que eu entrei aqui agora. Outra questão assim, sabe? Dados não são absolutos. E o que eu quero dizer aqui é, ó, eu também, quando eu tô querendo embasar meus raciocínios, eu também gosto de citar dados. Quem já viu a maioria dos meus programas sem contexto sabe que várias vezes eu trago dados. Alguns eu tirei de fontes mesmo de algum site que eu li, que nem eu disse, né? Eu fico citando fontes também, se o cara não concorda comigo, vai ler, vai pesquisar, até porque no final tu vai encontrar vários dados, porque o dado não surge do nada, entendeu? A gente não vive num mundo que tem, tipo assim, um computador central que avalia as questões, assim, estatísticas e distribui de forma imparcial, sabe? Qualquer dado que a gente tem acesso está sendo coletado por alguém. Começa por aí, entendeu? Qualquer dado de qualquer informação, de qualquer pesquisa que está tendo acesso foi coletado por alguém. Pode ter sido coletado por instituições do governo, pode ter sido coletado por instituições privadas, entendeu? Mas foi coletado por alguém. E geralmente, entendeu? Geralmente eu acho que 100% dos dados, eles são feitos assim com alguma amostragem, entendeu? Não existem dados absolutos. Aqueles que a gente costuma acreditar que tem um pouco maior, assim, uma maior chance de ser, tipo assim, mais perto da realidade, é coisa assim que deveria não ter como driblar, sabe? Tipo assim, pessoas que nascem tem que ter CPF. Então é o que tu imagina assim, para saber as pessoas, a população que tem no Brasil. Aí dentro toda aquela história assim, de gente que já foi morta e o CPF não foi computado, sabe? Então, esse é só um exemplo para vocês verem que não existem números absolutos, sabe? Nada que tu vê de informação de dado
e que as pessoas podem usar também como argumento para vencer uma discussão, não podem fazer de conta que dados são absolutos. Tu pode trazer assim, olha só, eu estou trazendo de várias fontes, vários dados parecidos que corroboram com uma narrativa, mas eles ainda assim representam um escopo, sabe? Eles são limitados e mais do que limitados, muitas vezes os dados realmente são feitos para mostrar algo específico, sabe? Um recorte específico. Tipo, quem tá pagando pela pesquisa quer que a pesquisa mostre algo, entendeu? E se tu souber aonde que tu vai fazer essa pesquisa, tu consegue, entendeu? É basicamente assim, eu quero arrumar uma amostragem de mulheres que têm tal comportamento, né? Se tu sabe onde tu vai fazer a tua pesquisa e tu quer, olha só, a maioria das mulheres de tal idade prefere esse tipo de coisa, prefere tal tipo de homem, ela não se relacionaria com esse tipo de homem e mulheres de tal idade, sabe? Se tu tá indo num lugar específico, talvez tu consiga um recorte específico daquilo que tu quer, entendeu? Então, isso é outra questão sobre dados, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que, não é que nenhum dado tem valor nenhum. Os dados têm valor, só que não são absolutos, não são, tipo assim, acima de suspeita, entendeu? Não pode falar que um dado que está sendo divulgado, seja por instituição governamental ou uma instituição privada, entendeu? Porque governamental é tipo aquela velha máxima, a gente está no Brasil, a gente sabe a quantidade de coisa errada que rola aqui no Brasil, então tu não pode exigir que alguém leve um dado divulgado pelo governo como absoluto. Entendeu? E só para deixar bem claro que não é um discurso assim, de negar ciência. Não tô. Justamente o que eu tô fazendo aqui é o contrário. Estou sendo mais científico do que o que a maioria das pessoas falam, entendeu? É que de vez em quando as pessoas estão desesperadas por convencer os outros, tipo assim, elas querem tanto botar um pouco de razão na cabeça de gente que pode ser meio maluca, assim, gente que pode ser meio distante da realidade, que acredita em coisas assim que são distorções do mundo real que a gente vive de fato, sabe? Só que ainda assim, cara, tu chegar pra uma pessoa dessas e tu dizer pra ele assim, olha, tu é obrigado a acreditar nesse dado que eu tirei de qualquer estudo que seja, porque esse estudo aqui é absoluto, é acima de suspeita, sabe? E tem uma amostragem gigantesca. Vocês vão ver, esse é o número mais importante de qualquer pesquisa, sabe? Quais são essas pessoas, sabe? Que geralmente as pessoas falam assim, 70% de um estudo, tá? Mas quando é 70% do quê? Quantas pessoas vocês examinaram? 2.000, 5.000 pessoas, entendeu? Tá aí, 5.000, que era 5.000 homens, e 5.000 homens era pra ser um exemplo do quê, sabe? Se no Brasil tem, sabe, 250 milhões de habitantes, assume-se que quase metade disso seja homens, então quanto que 5.000 homens serve realmente para ter uma amostragem de qualquer coisa, sabe? Então essa é a questão, entendeu? Por isso que também consegue-se dados para provar várias coisas, consegue-se dados para discutir, para debater. Lados opostos, na mesma circunstância, conseguem arrumar dados que eles usam para justificar suas narrativas, entendeu? Então é por isso que eu não sou uma pessoa assim que tem esse fetiche por dado, entendeu? Quem vai ter obrigado a estar mostrando dado, mostrando fonte, é quem está fazendo um TCC, quem está fazendo algo desse tipo. Mas agora, se a pessoa está passando uma conversa e tu não tá, né? E eu sei que eu faço isso aqui com muita responsabilidade, entendeu? Quando eu tô falando alguma coisa que não tenho um embasamento além da minha, tipo, raramente não, nenhum dos meus raciocínios, não vou dizer nenhum, mas a grande maioria dos meus raciocínios eu elaboro com algo além da minha perspectiva, sabe? A única coisa que eu fico limitado à minha capacidade de interpretação é quando é algum assunto que eu sei, olha, esse assunto é completamente teórico, hipotético, não há estudos, não há comprovações que valide a ou B, então eu posso usar minha livre interpretação para vir com alguma interpretação desse assunto. Mas agora, assuntos que tem discussão, que tem debates, que tem gente opinando, eu quase sempre uso algo que tem ali, algum estudo, algum dado, alguma amostra, alguma amostragem para solidificar minha crença. Então é isso que eu tô querendo dizer, assim, que não tem nada a ver com dados não tem valor nenhum. Eles têm, entendeu? Só que agora, tu fazer de conta que a pessoa numa conversa pessoal com qualquer ser humano, ela tem que, tipo assim, isso que você tá falando, você tem que trazer um dado, mas tipo assim, como assim? Se eu tivesse um dado, seria absoluto? Se eu tivesse algum dado que corrobora com essa narrativa, seria o último momento da discussão? Não seria, sabe? E mais uma vez, como é que eu vou escolher uma fonte para falar de algum tema que eu ouvia? Cara, sabe, eu tô ouvindo vários assuntos desde o momento que eu nasci, entendeu? Tô com 28 anos de idade e a maioria dos assuntos que eu tô opinando, que eu tô discutindo, que eu tô falando algo que eu acho, eu recebi diversas informações de múltiplas fontes e várias vezes eu nem sei exatamente de onde que eu ouvi aquilo lá pela primeira vez ou pela última vez que seja, sabe? Então, por isso que pra mim, esse papo de gente que é desesperado por fonte, desesperado de dado, é que
ou eles realmente ainda não refletiram sobre como dados não são, se fosse fácil, se fosse simplesmente uma questão de ter um estudo absoluto que ter convencer a humanidade seria fácil vencer as discussões, ou realmente eles são um pouco desonestos intelectualmente e eles acham que, eu vou calar essa pessoa porque aqui tem um estudo. Tá, cara, e tu tá fazendo de conta que não tem um estudo que mostra completamente o exato oposto disso daí que tu tá sugerindo, seu corno, sabe? Tu tá pegando estudo que tem 2.700 pessoas, que foi feito em 1980, e tu nem sabe quem é que foi o cara que fez essa pesquisa, tu nem sabe se esse cara que botou esse número aí era honesto, tu nem sabe se esse cara é tendencioso, tu nem sabe o caráter, a ideologia que esse ser humano que veio com esse dado daí tá te apresentando, simplesmente tá usando ele como exemplo porque ele vai supostamente garantir, ele vai exemplificar que aquilo que tu acredita é verdade, sabe? E, no final das contas, a única coisa que a gente pode fazer sobre essas questões é conversar e debater, é muito mais, um buraco muito mais embaixo do que vir com uma solução uma solução absolutista, né? Mas agora sim eu vou entrar no assunto que eu já tinha feito uma grande enrolação antes, né? Que foi toda a polêmica que rolou no Flow. Então eu vou até poder comentar um pouco assim a respeito do meu ponto de vista assim, pessoal da parada, porque eu vi cortes do Monark falando o que rendeu o cancelamento dele, digamos assim, né? Antes daquilo lá ter virado repercussão, entendeu? Eu tava indo dormir, inclusive, não sei se já tava... Eu devia estar de manhã cedo, de um dia que eu ia deitar pra dormir ainda, e daí tinha cortes, né, do papo do Monark e o Igor, né, do Flow, com a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, que são os deputados aí do nosso parlamento, deputados eleitos, né? Um mais à direita e um mais à esquerda, digamos assim. E daí, pra quem não sabe, vocês devem saber, mas eu vou tentar dar uma resumidinha mínima, assim, é que uma parte da discussão deles, que foi um corte que eu vi, inclusive, sabe, um corte que teve meia hora, que era sobre a questão específica do nazismo, e daí, mais uma vez, assim, o Monarca, ele cometeu aquele mesmo erro, entendeu? Na minha opinião, o mesmo erro que eu já tinha comentado lá no ano passado, quando lá por novembro ou outubro eu gravei um programa sem contexto, naquela época que o Monark tinha pego e comentado merda no Twitter, sabe? Tipo, a pessoa não tem direito de ter uma opinião racista. E eu comentei, então, se o Monark entendesse mais de legislação brasileira, ele saberia, sim, no Brasil, ter opinião racista é crime. Sim, no Brasil, dar um discurso de ódio é crime. Sim, no Brasil, fazer apologia ao nazismo é crime, entendeu? Então, tipo assim, em primeiro lugar, também eu não vou fazer... a primeira parte do meu argumento é para bancar seu advogado do diabo, no sentido que, tipo assim, eu não acho que o que ele fez foi apologia, porque apologia realmente seria, assim, defender. E eu sei que ele falou que deveria existir, eu entendo o que ele tá falando, e eu não tô passando pano entre várias aspas. Mas eu quero dizer, quando as pessoas chegam assim na internet falando que ele tá fazendo apologia, e eu vi o corte inteiro, eu não vi o papo inteiro porque teve mais de 4 horas e no outro dia já tinham cortado do ar, sabe? Mas eu vi o corte que eles entravam especificamente nessa questão assim do nazismo, entendeu? O que o Monark tava querendo falar é que do ponto de vista da liberdade de expressão que ele defendia e que eu já falei que eu era contra lá nesse mesmo programa, eu falei que por que eu acreditava que coisas como racismo e discurso de ódio deveriam ser criminalizados. E o nazismo está incluído no discurso de ódio, sabe? Mesma coisa que o fascismo. Essas coisas estão incluídas no discurso de ódio, mas né, os símbolos nazistas também são proibidos e eu acredito que devem ser criminalizados. Mas o ponto é que o Monark estava defendendo que não deveria ser criminalizado e o Kim Kataguiri concordou com ele também, entendeu? Tem o corte famoso da menina falando que, você acha que, né, a Tabata Amaral, menina não, Tabata Amaral falou assim, você acha que a Alemanha fez errado em criminalizar o nazismo e o Kim Kataguiri fala que acha, né? Mas tanto o Monark quanto o Kim, o que eles estavam querendo dizer não é que nazismo é legal, que as pessoas devem ser nazistas. Eu sei que não foi isso que nenhum dos dois disse, porque senão as pessoas fazem conta que foi isso que eles falou e eles parecem ainda mais imbecil, ainda mais idiota do que eles realmente foram. Então é muita desonestidade intelectual tu dizer que o Monark, que é um cara que eu já falei que as ideias dele se expressam muito mal, se expressa que nem imbecil, entendeu? Mas o que ele queria dizer é que ele acha que uma ideia tipo nazismo, ela tem que ser desconstruída não através do Estado, mas através do debate, através da discussão. Os seres humanos deviam conversar, eu, tu e todo mundo deve conversar, a gente ia discutir, e nós, enquanto civilização, a gente vai concluir que nazismo é uma coisa terrível, e as pessoas, entendeu, não serão nazistas. É isso que ele queria sugerir, entendeu?
Não o Estado proibindo, criando uma lei que criminaliza e dizer que quem tiver esse negócio daí. Essa é a opinião que ele estava defendendo, entendeu? E isso daí foi enquadrado como apologia ao nazismo porque ele falava especificamente isso, entendeu? Que as pessoas deveriam ter o direito de ser nazista legalmente, entendeu? E mais uma vez, só para deixar aqui claro, eu não acho que as pessoas deveriam ter esse direito, não, entendeu? Eu acho que uma área que tá errado nessa questão também, e até posso explicar porque lá no programa eles fizeram, o último programa do Flow fizeram daí sobre isso, entendeu? Que, né, o Monark quer sair do programa, ele teve que vender toda essa parte daí, entendeu? Eu não vou me focar nessa coisa porque o desfecho vai ser deles ainda, a decisão deles, né? Eu só queria deixar claro essa questão de que eu não acho que o Monark está querendo dizer as pessoas devem ser nazistas, mas agora eu vou dar a minha opinião. Afinal, eu não esclareci nada, eu começo sabendo um monte de assunto. Eu queria dizer que o Flow gravou um último programa com um historiador e acho que ele é cientista político também, que com um descendente, que ele é judeu também, descendente de judeu, alguém que viveu o Holocausto, e ele foi lá especificamente explicar essas questões, entendeu? Mas agora que como esse aqui é o programa meu, né, eu vou falar a minha opinião, tipo, com os meus termos, porque que eu também não concordo com o que o Monark fez, mas ao mesmo tempo de que eu também não tô falando que ele foi, ele acha que as pessoas deveriam ser nazistas, ele não acha que as pessoas deveriam ser nazistas, mas a solução dele é romântica e é simplista, e eu também entendo que deve continuar criminalizado o nazismo, e assim como deve continuar criminalizado o racismo, deve continuar criminalizado o discurso de ódio, porque o raciocínio que ele tá vindo é realmente assim de achar que, tipo assim, a sociedade evoluiu a partir dessas coisas e ela não pode voltar para trás, sabe? E o ponto é que é o seguinte, ela pode, entendeu? A partir do momento que a gente deixar as pessoas voltar a ter comportamentos abusivos, sabe? Isso daí é um bagulho que a gente vê em vários momentos, historicamente falando, sabe? Qualquer coisa assim, sabe? Qualquer coisa que a gente vê, que a gente olha para os outros países, cara, a gente acha que é certo ou errado, a gente pode se tornar igual a eles em questões culturais. Simples assim, entendeu? Então, se a gente não tiver uma cultura que criminaliza coisas que eu acho que são anti-humanas, sabe? É tipo assim, exemplo claro. Sabe as barbaridades que acontecem no Oriente Médio? Sabe por que várias das coisas que acontecem no Oriente Médio, entendeu? Eu uso eles como bode expiatório, mas é porque, pra mim, é o jeito mais fácil de ilustrar para as pessoas poderem entender o que eu tô falando, sabe? O Oriente Médio ainda tá ativo, que nem o Brasil tá ativo hoje em dia, sabe? O que eles fazem lá e o que a gente faz aqui é diferente só por questões culturais, né? Não é questão biológica, não é questão de sabedoria. Quer dizer, sabedoria pode ser também, porque sabedoria eu acho que é um negócio assim que tu realmente é um bagulho que tu ensina. Eu acho que eles estão realmente precisando reavaliar, entendeu? E eu não tenho problema que as pessoas digam, Renan, tu tá pregando superioridade da tua cultura. Cara, olha, se a minha cultura criminaliza algumas coisas que eu acho que são atentados com os direitos humanos, entendeu? Essas palavras que muita gente problematiza. Basicamente foi a gente institucionalizar que certas coisas são barbárie, é que elas não acontecem, entendeu? Se não tiver leis que digam assim, gente, não matem as pessoas em praça pública, entendeu? Se não tiver uma lei dizendo essas coisas com todas as letras, gente, acontece, entendeu? Simples assim, pode parecer que não, mas acontece, sabe? Então, o monarca, ele tem aquele discurso dele, tinha, né? Agora, aparentemente, ele não vai ter discurso em lugar nenhum, porque eu sei que ele já foi taxado, inclusive até parece que ele vai ser incriminado, ele pode responder por apologia ao nazismo mesmo, sabe? Mas daí o problema dele é lutas dele que ele comprou pela burrice dele, sabe? Tipo, eu acho injusto o que estão fazendo com ele no sentido, tipo assim, de taxar o cara de nazista, porque eu acho que nazismo realmente, uma pessoa que é um nazista é uma pessoa, é um porco, entendeu? E o monarca pode ser muitas coisas ruins e muito burrão, mas eu não acho que ele é um nazista, sabe? Eu acredito que ele pode ter linha de raciocínio burra, ingênua, inocente, sabe? Ele pode não ter noção de como as coisas funcionam mais pragmaticamente, ele se solidifica nas crenças deles mais em fabulações e construções de ideais do que realmente de como as coisas funcionam na prática, né? E realmente eu acredito que é por essas razões que a gente tem que ter leis mesmo, sabe? O monarca, ele vem com essa convenção mais assim anarcocapitalista de que, tipo assim, o homem, sem ter um Estado para botar leis, tipo assim, olha, vocês já viram, eu fiz várias críticas severas ao Estado brasileiro, então eu faço várias críticas de leis que estão erradas, sabe? Só que as leis que estão certas têm que continuar aí e elas são importantes, entendeu? Mas se não tivesse leis, cara, o mundo vira uma selvageria, o mundo vira uma algazarra, justamente porque não é como se a maioria das pessoas fossem pessoas boas, entendeu? Elas estão realmente seguindo diretrizes, sabe? A maioria das pessoas, se tu pega e tu não tá ali dizendo pra eles o que eles fazer, eles vão seguir os instintos, eles vão seguir os impulsos, sabe? Eles vão seguir coisas assim que são ruins, a verdade é essa, sabe? São ruins. Então, a gente tem que ter leis reais que criminalizam e problematizam
coisas que são prejudiciais reais, entendeu? E várias dessas coisas a gente já sabe que é prejudicial real, é que nem racismo. Se a gente deixar as pessoas ser racistas, o mundo vira escravocrata, o mundo vira escravagista. Por isso que tem que ser proibido. Por isso que se alguém fazer a distinção racial, superioridade de uma etnia sobre a outra, essa pessoa tem que ser criminalizada, tem que ser culpada, e tipo assim, sabe, por isso que nem o primeiro, ano passado, antes do Monark ter entendido o porquê que ele não podia falar, ter uma opinião racista é crime por causa disso, entendeu? Porque se tu deixar as pessoas falarem livremente, não vai acontecer isso daí que ele sugeria, tipo, mas se a gente deixar as pessoas falarem livremente que são racistas, elas vão ser erradicadas. Não, porque o raciocínio deles não tem nada a ver com lógica, sabe? Tu não pode convencer um cara, tipo assim, cara, no mundo que a gente já vive, a gente tá falando, todo mundo fala com todas as letras, olha, nós não, tipo, não é legal, não é bacana, a gente fala isso. Tem gente que ainda tem uns negócios dentro das pessoas que a gente tem que desconstruir, repetir as mesmas frases 300 milhões de vezes pro cara se distanciar de um ideal racista, sabe? Imagina se fosse possível, se desse pra um cara falar discursos horríveis que a gente cresceu ouvindo e antigamente, no caso, há pouco tempo atrás, ninguém se importava, tá ligado? Ninguém se importava de falar abertamente uns bagulho racista pra caramba, sabe? Então o fato de ter lei, de forçar as pessoas a antenar essas coisas, porque tipo, de entender o que pode acontecer quando se reproduz esses discursos, mesmo coisas que o discurso de ódio tem que ser criminalizado, porque se tu permite, entendeu? Imagina se não tem uma lei e um cara pode chegar no espaço que ele quiser e começar a pregar a morte, entendeu? Isso que é o discurso de ódio, entendeu? E daí eles também entraram num debate que foi o cerne da discussão deles, lá desses 4 personagens lá desse capítulo lá do Flow, que também era tipo assim, por que o nazismo é criminalizado e outros regimes, né? Tipo, o comunismo que matou mais gente não é criminalizado. Então, tipo, eu entendo também essa questão de que no Brasil, hoje em dia, tem várias figuras que dão discurso de ódio e não acontece nada. O próprio Bolsonaro, entendeu? Se tu sabe o que é um discurso de ódio, que é pregar extermínio das pessoas, o Bolsonaro já pregou extermínio das pessoas. Aí tem gente que tá me ouvindo que vai dizer que não, vai passar pano também. Cara, até onde eu sei, o Bolsonaro já pregou assim, entendeu? E outras pessoas também, políticos, de modo geral, aqui no nosso país e no mundo inteiro, fazem discursos de ódio e eles são um tipo de cara que não acontece nada, sabe? Mas por isso que as pessoas têm que se antenar, né? Pregar extermínio de concorrentes, de inimigos, sabe? Isso daí é problemático por causa disso, porque em última instância, e quando eu quero dizer última instância, não quer dizer que demora pra acontecer, quer dizer que acontece, sabe? É um efeito cascata que começa na fala e termina no ato, sabe? E é isso aí, entendeu? Porque a maioria das pessoas não tão... Cara, a maioria das pessoas não são tão conscientes assim sobre o que elas estão fazendo mesmo, sabe? Se tu ter essa falsa ideia de que a humanidade já tá muito pronta pra se virar sozinha, cara... Pode ter certeza que tu tira o Estado de qualquer lugar do mundo, sabe? A maioria dos seres humanos viram bárbaros na hora, sabe? E daí quando eu tô usando bárbaro, eu tô usando no sentido mais assim da pessoa que, né? Eu não sei exatamente se é justo usar esse termo, talvez eu deveria usar coisa pior, mas quero dizer que se tu tira as leis, tira o Estado, o ser humano faz coisas assim que a gente considera horríveis, entendeu? A gente já viu isso em alguns capítulos de alguns lugares do mundo que ficam sem o Estado, e é isso que reverte, porque o ser humano... Tipo assim, uma pessoa que já não tem uma formação ética e moral bem estabelecida, porque ele viveu numa sociedade que já não tinha como fornecer isso. A gente tá falando do Brasil. Não é como se o Brasil equipasse o seu cidadão, sabe, do topo e da base, entendeu? Não é como se o Brasil formasse cidadãos naturalmente, sabe? As pessoas que se tornam mais cívicas, mais morais, mais éticas nesse país, é praticamente por vontade própria, sabe? Por esforço, seja pessoal, individual ou coletivo das pessoas na volta dele que também querem. Mas, em sua maioria, cara, o Estado não faz as pessoas se tornar indivíduos assim que... A maioria das pessoas, cara, aquela velha história, sabe? Que entre tu e eles, se eles tiverem que dar enfiar uma faca nas tuas costas, eles enfiam, sabe? E eu entendo que nesse mundo eu estaria ferrado, sabe? Basicamente, eu tenho noção absoluta que se eu Renan Cardoso Penteado, vivesse no mundo sem leis, eu seria o primeiro a morrer. E eu não tenho o menor problema com isso, sabe? Eu tenho noção de que eu... naquele raciocínio de que é eu ou eles, eu sei que eu não vou ser o primeiro cara que vai dar a facada no outro, sabe, entendeu? Até eu vou pensar assim, antes de dar a facada no outro, eu vou tentar virar amigo do cara, e daí quando eu virar de costas pra ele vai esfaquear minhas costas, sabe? E basicamente isso aí, entendeu? Porque a maioria dos seres humanos, eles, tipo assim, eles preferem agir assim, sabe? Eles preferem, tipo assim, no momento que saiu lei, saiu Estado, tu achar que as pessoas vão assim, eles vão agir pela forma ética, moral? Não, cara, não. É uma fabulação. Realmente é achar que a humanidade está mais avançada, sabe?
do que ela realmente tá, né? E por isso que eu realmente bato, eu acredito nessas teclas civilizatórias, sabe? Eu acredito que a humanidade, para ser o que nós definimos como seres humanos hoje em dia, sabe? Um ser humano que não estupra, que não escraviza, ser humano que não agride, que não mata, que não persegue pela cor, pela etnia, pela nacionalidade, pela religião, que não quer massacrar outros seres humanos, entendeu? Isso acontece com educação, com lei, com muita martelação, sabe? Justamente porque as culturas, elas não são perpétuas, entendeu? A pessoa que ela tá nascendo, sabe? Se ela tá nascendo numa sociedade agora que é mais racista, mais machista, ela vai ser, sabe? Não pode ser 10, 20 anos atrás a sociedade era mais progressista, sabe? Então por isso que essas coisas tem que estar ali, realmente tem que ter leis, cara, leis. Se tu deixar, tipo assim, não, vamos deixar que o racismo fique em aberto, quem te garante que daqui a 10 ou 20 anos as pessoas não vão estar mais racistas? Só essa tua confiança no código moral das pessoas assim, cara, não é assim, entendeu? Olha, a Alemanha não era nazista e tornou-se nazista, entendeu? Não é que a Alemanha era nazista, sempre foi nazista até chegar o Hitler, e daí quando Hitler foi destituído, a Alemanha deixou de ser nazista pela primeira vez. Não, ela tornou-se nazista, sabe? O Japão se tornou nazi-fascista, digamos assim, entendeu? A Itália se tornou fascista, sabe? Então, esses negócios, esses movimentos, não é como se fosse assim, a humanidade estivesse progredindo constantemente, sabe? Não, cara, historicamente falando, teve momentos da história da humanidade que ela tava mais fodida e depois ela dava uma progredida e depois ela regredia pra caralho, sabe? Então a gente ter leis, a gente ter coisas na instituição que garante, que realmente até obrigam, cara, obriga, tipo assim, por lei, tipo, olha só, tu não pode ser racista. Se tu quiser ser racista, tu vai ser visto como criminoso, sabe? Tu sabe que o Estado pode te perseguir e as pessoas têm o direito legal de te denunciar, entendeu? Se a pessoa sabe que tu é racista, ela pode fazer algo a respeito, sabe? Ela pode te filmar, ela pode denunciar, ela pode chamar alguém pra tu ter que pagar pelo teu crime de ser racista, sabe? E a mesma coisa vale pelo crime de ódio, discurso de ódio, entendeu? E a mesma coisa vale pro bagulho de nazismo, entendeu? No Brasil, nazismo é crime. Se tu vê alguma pessoa defendendo ser nazista, o direito de ser nazista, com o símbolo de nazismo, falando alguma coisa a favor do nazismo, tu pode denunciar, sabe? Tu pode reclamar. E é legal que esteja isso, entendeu? Eu não acredito, tipo, esse desejo de liberdade restrita que o monarca tem, né? Tinha, porque ele ainda tem, mas quem sabe, cara, eu ainda não sei se ele refletiu, não sei se ele vai refletir real, né? Mas na minha opinião, entendeu? Não é sobre querer silenciar os outros, entendeu? Né? Dando vazão ao argumento do monarca. Eu entendo esse argumento que ele queria ter, mas eu acho que é errado mesmo, sabe? Eu acho que a humanidade não deve ser deixada a Deus dará, entendeu? Eu acho que se o Estado existe, ele tem a obrigação de ser como um agente moralizador, sabe? Ele é obrigatório. E eu sei que várias das coisas que eu falo são críticas ao Estado, eu entendo, mas eu quero dizer, cara, se o Estado é ali, a nossa obrigação é fazer com que o Estado haja como um agente civilizatório, sabe? Moralizador é pior do que civilizatório. Mudei pro termo civilizatório. Mudei, entendeu? Então, tipo assim, se existe um Estado ali, é muito importante que nas diretrizes desse Estado ele ajude os membros da sociedade dele a ser mais humanos, ser mais cívicos. Justamente porque se o Estado não fornecer isso daí, entendeu? Se o Estado não guiar as pessoas desde o berço, sabe? Desde o dia que elas nasceram, a não serem racistas, a não serem nazistas, sabe? A não serem homofóbicas, não propagarem discurso de ódio. Se o Estado não fazer isso, as pessoas podem ser, entendeu? É isso aí. A humanidade não é uma constante, sabe? Não é um bagulho que, tipo assim, olha, a gente tá progredindo direto e reto. Não, cara, não. Várias coisas que a gente fez até pouco tempo atrás era muito, tipo assim, coisas que aconteceram 2, 3 séculos atrás são muito piores do que coisas que aconteciam há 500 ou 1000 anos atrás, sabe? Não é uma constante. É altos e baixos, entendeu? Então, a gente conseguir institucionalizar, sabe? E ir retificando constantemente, entendeu? Do dia que eu nasci até o dia que eu morrer, eu tenho que lutar contra o racismo, porque daí, quem sabe, as pessoas que me ouviram, vão continuar essa luta depois, entendeu? Justamente porque se tu não estiver reiterando essas coisas, cara, ainda mais do que se tu permitir que racismo é uma opção, tu não tem como garantir que não vai ser o contrário que vai acontecer, cara. Tu não tem como garantir, puta que pariu, agora todo mundo acha que é racismo bonito, racismo tá certo, sabe? Um cara chegou no poder, botou uma lei que permite massacrar a minoria, sabe? Que nem Hitler fez, sabe? Então essas são as paradas que as pessoas têm que entender, entendeu? Não é tão simples, não é tão fácil. Achar que a humanidade já tá pronta, cara. A maioria das pessoas não tá pronta, cara. Me desculpa. A maioria das pessoas, se não tivesse um Estado ali tendo que gritar no ouvido deles, entendeu? Então, é complicado. O Estado não é um herói, o Estado não é um mocinho, mas a gente tem que trabalhar duro pro Estado ser mais civilizatório. Só que agora, algumas das leis que estão institucionalizadas estão certas, entendeu? E na minha opinião,
criminalizar coisas como racismo, como nazismo e como discurso de ódio são coisas que são super válidas, que foi avanços legais, entendeu? E é isso aí, cara. Leis vão existir, entendeu? Algumas leis são estúpidas, algumas leis são feitas para ser transgredidas, entendeu? E outras não são, entendeu? E se tu quiser argumentar sobre a necessidade de modificar, tu tem que estar ligado do que está acontecendo no teu país, né? Tu tem que estar ligado, né? Tipo, basicamente, só para concluir essa pauta do Monark, eu não tenho pena dele ter sido cancelado, porque honestamente, cara, olha, ele faz parte do Brasil e ele é um cara, sei lá, ele tem 30 anos, sabe? Ele é mais velho até do que eu. Então, tipo assim, ele faz parte do Brasil há muito tempo e ele não tá acima da lei, entendeu? Ele tem uma lei, ele pode ler, ele pode saber. Se ele queria lutar para existir uma terceira emenda, eu até vou. Primeiro eu vou concluir essa parte aqui, eu vou falar mais um pouco sobre esse assunto, então vai ser meio estranho fazer uma conclusão e sair falando dele, né? Mas se ele queria pegar e lutar para o Brasil ter uma terceira emenda, ele tinha que entender o que ele pode falar, o que ele não pode falar, entendeu? Então, basicamente, tipo assim, ele caiu, entendeu? Ele criou uma plataforma grande demais, que é o Flow, né? Era o Flow, que ainda vai existir ou não sabemos, né? Mas ele criou uma plataforma grande demais e ele não soube lidar com esse alcance muito grande, né? Ele ficou assim, desde o começo do programa ele ficava, o Flow é uma conversa de bar, o Flow é uma conversa de bar. Aí o bagulho começou a crescer, começou a pegar milhões de views e ele continuou querendo não ter responsabilidade pelo que ele tava falando, né? Mesmo várias pessoas falando sobre isso. Ele fala e twitta sobre racismo, ele vai lá e pede dinheiro de patrocinador, né? E ele, cara, ainda não quis insistir, ele achar que ele pode falar, e daí aconteceu o que aconteceria com qualquer ser humano, entendeu? Eu vou aproveitar até para esclarecer aquela questão também de ficar bêbado, que as pessoas falaram assim, eu nunca ouvi falar da pessoa que fica bêbado e vira nazista também. Isso também é muito desonestidade intelectual, sabe? Mais uma vez, ele não estava falando sobre isso e ele mesmo disse assim que ele entende que como que as pessoas interpretaram dessa forma. Por que isso? Porque ele tava, cara... Ele tava bêbado, e sim, eu quero dizer que não é que o bêbado virou ele nazista. Não virou ele nazista. Mas a pessoa bêbada, ela tem. Afeta o famoso. Lobo frontal, acho que chama, sabe? Mas é aquela coisa de tomada de decisão, entendeu? A pessoa toma decisões mais imprudentes, sabe? Então, ele tava defendendo a liberdade, que ele acha que é interessante, só que ele não tava entendendo no assunto que ele tava entrando, entendeu? Ele tava já num programa que estava dando mais de 4 horas, falando um bagulho super sério pra uma audiência gigantesca, e qualquer pessoa que fizesse isso, cara, todo mundo que tá me ouvindo, seja honesto, tu que tá me ouvindo aqui, imagina se tu fica 3, 4 horas conversando com as pessoas e tu fica bêbado ainda por cima nesse processo. Quanto tempo demoraria até tu que tá me ouvindo nesse estado aí e tal, tu ia falar alguma coisa que as pessoas, tipo, não é bagulho de ser tirado de contexto, mas simplesmente, cara, pessoa bêbada não tá sabendo se expressar de uma maneira genial, sabe? Amor, se vocês forem honestos, vocês saberiam que qualquer pessoa que se expor tanto, sabe? O Monark jogou esse jogo tantas vezes de falar de assuntos super delicados, super polêmicos, sabe? Assuntos sérios, concretos, reais, sabe? Sob efeito de entorpecentes depois de horas, entendeu? E negando a responsabilidade que as pessoas falavam que ele tinha, que falava, então, Monarca, esse programa é gigantesco, sabe? Então é isso aí, esse programa é gigantesco. Chegou ao ponto que tava todo mundo olhando para o que o programa tava fazendo, e daí ele ficou durante quase meia hora discutindo sobre nazismo e sobre a liberdade das pessoas ser nazista. Olha o que ele perdeu. O cara conseguiu, tipo assim, perder um projeto que estava dando super certo, que ele podia continuar fazendo provavelmente até o final da vida dele, sabe? Ele perdeu um projeto dele porque ele estava defendendo um direito de um pessoal que eu sei que ele nem quer que esse pessoal exista, sabe? Eu tenho noção, tipo assim, sendo honesto, não sendo advogado do diabo aqui, não é isso que eu tô fazendo mesmo, sabe? Mas eu sei que não é, o que o moleque estava fazendo ali não é porque ele queria que as pessoas fossem nazistas, não era isso. Só que, né, ele não era a pessoa, ele não é a pessoa mais brilhante do mundo e ele tava num lugar que ele não devia ter entrado. Basicamente isso, por isso que eu não sinto pena, sabe? Basicamente o cara criou uma posição gigantesca de destaque, não reconheceu a responsabilidade, não quis assumir a responsabilidade, não quis se equipar para fazer aquilo que ele se sujeitou a fazer, entendeu? Não adiantava ele ficar dizendo, eu sou um merda, eu sou um bosta, eu sou um imbecil, que ele gostava de falar isso, entendeu? Eu até acho que o Monark já é um cara depressivo, entendeu? Analisando ele do jeito que eu via os cortes, eu via alguns programas, o jeito que ele se expressava dele mesmo, eu não duvido que ele seja um cara depressivo ainda por cima, entendeu? Então, eu imagino que o cara depressivo tá recebendo comentário dizendo que ele é um nazista de merda, que ele deve se matar, que ele deve morrer, que ele deve desaparecer na internet. Eu imagino que não é o melhor momento que ele tá passando, por isso que eu não me junto
nesse caminhão de gente que vai chamar o cara de nazista, tá ligado? Mas o que eu acho que ele foi, o termo que eu posso usar, sabe, é incompetente, sabe? Ele criou uma plataforma gigantesca, chegou no topo de uma indústria de comunicação, não reconheceu a responsabilidade dele como comunicador, que tipo assim, que as pessoas aos milhões ouviam ele falando, não reconheceu que o Brasil tem um código penal, sabe, que tem leis contra racismo, que tem leis contra discurso de ódio, que tem leis contra nazismo, e ele não entendeu que na tentativa dele de defender uma suposta liberdade restrita, ele estava infringindo a lei dele, do país dele, e ele não está acima dessa lei, entendeu? Ele não entendeu que ele estava ofendendo muita gente, estava ofendendo minorias, ele estava ofendendo parte da audiência, e ele estava suando criminoso porque estava acreditando que ele estava, tipo assim, fazendo apologia. Mas às vezes eu não acho que ele fez apologia, porque apologia é pessoas dizer que deveria, tipo, que foi exatamente o que ele disse, no sentido de que, tipo assim, que ele acha que é legítimo que exista, né? Mas o ponto é que ele acha que deveria existir para as pessoas poderem refutar o nazismo às limpas, né? Que eu já fiz uma declaração gigantesca sobre o que não é isso. E eu sei de onde que está vindo esse raciocínio do Monark, esse viés dele, porque ele se espelha muito na sociedade norte-americana, que tem a famosa terceira emenda, né? É o que ele sempre falava, e que muitas pessoas falavam sobre ele. Ah, mas eu posso falar o que eu quiser. Ah, eu não acho que palavras devem ser criminalizadas, né? Tipo assim, aqui no Brasil, certas palavras já são criminalizadas. E eu entendo como isso é perigoso, e eu entendo como isso pode ser errado. Eu entendo o que é a terceira emenda dos Estados Unidos, que é o direito da liberdade de expressão, que ninguém pode ser criminalizado por falas e por discursos. E eu entendo como ter no Brasil leis que criminalizam falas e discursos também é prejudicial. Eu entendo isso aí também, eu entendo como as duas coisas têm seus preços e seus riscos. Mas agora, no meu presente momento, sabe, refletindo, analisando, eu honestamente não sou a favor de uma primeira emenda, não a lá norte-americano, sabe? Eu acredito que a gente pode criar, sim, uma maior proteção para discursos, ou a gente simplesmente pode não aumentar coisas que são criminalizadas, sabe? Até já falei em assuntos como, assim, possível, assim, lei de homofobia e transfobia, sabe? Eu acho interessante que exista esse tipo de leis, mas eu tenho muito medo também do que essa lei seria colocada, o que vai ser taxado, o que vai ser escrito, o que vai ser colocado como crime de homofobia, entendeu? E o que vai ser definido como crime de homofobia. Todas essas coisas daí eu entendo que é complicado ir limitando o discurso das pessoas e silenciando o discurso das pessoas. Mas agora, algumas outras coisas eu sou obrigado a dizer que eu acho interessante, entendeu? Que eu falei, criminalizar racismo eu acho super legal, super real. Eu não acho que as pessoas deveriam ter liberdade de dizer que querem ser racistas, que escolheram ser racistas. Eu acho que é interessante que a gente enxergue as pessoas como vilão, como criminoso, e que nem o Monark ficava insistindo nessa ideia de dizer, mas daí as pessoas vão fazer um grupo secreto de racismo. Mas que façam, entendeu? Eu acho que é melhor as pessoas criarem um grupo secreto de racismo, que eles saibam que ser racista é errado, e que se alguém pegar eles sendo racista não vai gostar, ou vão bater neles, ou espancar eles, ou vão matar eles, ou vão chamar a polícia para fazer alguma coisa com eles. Então, mesma coisa para nazista, mesma coisa para outros movimentos, sabe? Porque realmente eu acho que, sendo visto dessa forma, tem muito menos chance de crescer, sabe? Porque nos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, a gente vê muito mais comumente, sabe? Realmente, de maneira assim, livre, a céu aberto, um movimento nazista, sabe? Os famosos neonazistas, que a gente que não viveu na Alemanha e ainda tá falando de nazismo, que não tem coisa, nada mais assim, sabe? Eu ia usar os termos esquizofrênico, eu ia cometer, assim, tal... Eu fui pedir licença poética para o termo esquizofrênico, porque, tipo, é estranho pra caralho, sabe? O cara assim, mano, como é que tu tá falando de ser nazista? Não faz o menor sentido saber um bagulho que, pra começar, era errado, estúpido e louco, mas existiu num contexto histórico, sabe? De um grupo específico que se acreditou numa fabulação doente e maluca e criminosa, sabe? Mas agora, gente de qualquer outro lugar do mundo, ainda falando, sabe, qualquer neonazi é um completo de um maluco imbecil que não tem nem noção do que ele tá falando, do que ele tá fazendo. É um bagulho que, na minha opinião, não tem por que não criminalizar, porque nada de bom sai, sabe? Não tem como tu me dizer assim que tem fundamento, não tem fundamento, sabe? Dá pra te criminalizar, dá pra te rechaçar, dá pra te vexaminar, e o cara que quiser ter a liberdade de ser nazista, ele também tem que se fuder, porque, cara, não tem nada de bom, se tu tá querendo chegar ao ponto de, depois de
de tudo que foi dito, depois de tudo que foi falado, depois de todo mundo concordar que isso daí é uma bosta, que não tem nada de bom, não é tipo assim, o cara pode ser nazista e ser legal. Não, não pode, cara, é impossível. Não, tu não vai contribuir para uma boa sociedade, tu não vai contribuir para um bom mundo. Se o cara ainda, depois de tudo isso, sabendo todas essas coisas, ele quer ser nazista ainda contra a lei, então tem que ser contra a lei pra gente saber que ele é um maluco, que ele é um imbecil, sabe? Ele não tem que ter liberdade de poder expressar o direito dele de ser nazista, que nem acontece nos Estados Unidos com várias outras coisas, sabe? Então esse daí é o preço da primeira emenda norte-americana, que eu acho que não vale a pena pagar mesmo, sabe? Eu acho que tu dizer que as pessoas têm liberdade irrestrita de expressão é um negócio que talvez quando eu era mais criança, mais jovem, eu defendesse, eu acreditasse que, né, nesse tipo de coisa, que eu não sei se acreditar nas pessoas ou acreditar que a maturação social estava maior, sabe? Mas agora, refletindo, vendo sobre essas coisas, eu acho que não. Eu acho que, tipo, a liberdade restrita é um preço alto demais a se pagar, justamente porque as pessoas já mostraram essa capacidade de acreditar no inacreditável, sabe? As pessoas já mostraram que elas podem se convencer a acreditar e mobilizar outras pessoas a acreditar no absurdo. Então, eu realmente prefiro que exista a possibilidade do isso ser criminalizado, sabe? E outra coisa que o Monark ficava gritando assim, que eu não gosto do Estado criminalizar. Cara, mas várias dessas coisas que o Estado criminaliza é porque foi feito com aval popular, entendeu? Não que... e é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar que uma sociedade faça pressão popular para o Estado criminalizar as coisas que nós acreditamos ser dignas de ser criminalizadas, entendeu? E se o Estado quiser criminalizar algo que nós consideramos que é abuso, nós, enquanto sociedade, temos que nos organizar para fazer com que o Estado não criminalize aquilo, sabe? Ou libere alguma coisa que a gente acha que tem que se liberar, como a pauta das drogas que eu falo, sabe? Basicamente, eu já falei sobre essa minha teoria, sabe? Que eu acho que uma boa sociedade, ela tem essas forças contrárias. O Estado tá ali para pressionar a humanidade, não do jeito que ela faz hoje em dia, que o Estado nos pressiona de uma maneira opressiva, digamos assim, só que um bom Estado, na minha opinião, ele vai limitar, sim, a sociedade em coisas que vão provocar um crescimento, vão provocar igualdade, vão provocar respeito, sabe? O Estado vai se empodar as liberdades individuais das pessoas, vai tipo assim, olha só, não é porque tu é mais forte do que a pessoa que tu tem o direito de espancar ela, sabe? E isso aí vai acontecer e é assim que seja, sabe? E não vamos permitir que esse tipo de coisa aconteça. E várias outras formas que o Estado vai existir dessa forma. E da mesma maneira, a sociedade, enquanto um grupo, tem que se organizar para quando o Estado apertar demais algo que não deve ser apertado, eles empurram a ponto do Estado afrouxar. Então, para mim, é isso que deveria acontecer, né? E a mesma coisa com esse negócio de liberdade de expressão, cara. Eu não acho que a gente deveria ter um país à lá Estados Unidos, não, que diz que as pessoas têm a liberdade para falar e fazer absolutamente o que quiser e o discurso dele ser intocável. Porque, né, a gente tem exemplos reais e práticos de como, tipo assim, se tu permitir que um cara seja racista, sabe, sem oposição, se não tem mecanismos legais pra tu impedir aquele cara de ser racista e tu acha que, tipo assim, não, deixa o cara ser racista lá, que daí ele fica às claras, o ponto é que ele vai ganhar influência, entendeu? Digamos que se o cara pudesse criar um conteúdo no YouTube, ficar propagando ideologia racista, sabe, sem ninguém poder fazer nada pra ele legalmente, sabe, sem ninguém poder processar o cara e impedir ele de falar, porque tá na primeira, tá no discurso dele, entendeu? Que é só palavras, que nem um cara que tá falando, só palavras, só palavras. E daí ele começa a convencer várias pessoas e quando vê o que era um, vira 2, vira 10, vira 20. Vai dizer, não, mas eles podem fazer isso de forma ilegal. Exatamente, eles só fazem isso de forma ilegal. Eles não podem usar os mecanismos grandes de fazer isso, entendeu? É muito mais difícil, entendeu? Agora, com a internet, cara, tu deixar que os arrombados façam o que quiser. Imagina se agora, vamos dar liberdade de expressão pra nazista aqui no Brasil. Vamos deixar o nazista fazer passear, vamos deixar nazista erguer placa, sabe? E a gente vai discutir com os nazistas. Como é que vai discutir esse cara se esses caras não estão pensando em coisa racional, sabe? Esse que é o ponto. Coisas estúpidas, boçalidades irracionais que não se sustentam com nenhum tipo de informação. Cara, e não só, tipo... É nessa hora você sabe que eu não, tipo, em questão de ciência eu me considero um cara bem assim, também como quase todo mundo, eu me considero bem pé no chão, sabe? Eu não sou o cara que considera a ciência como a única coisa guiadora, que nem tem aquela frase que diz que a ciência é a única verdade no mundo inteiro. Eu acredito que não, porque eu acredito que tem muitos conhecimentos práticos e reais, até questões como filosofia, religião, conceitos relacionados à espiritualidade e várias doutrinas, vários ensinamentos, várias formas de se relacionar com o mundo e aprender como viver melhor em grupos que não são científicas, mas que eu acredito que tem valor. Só que ainda assim eu acho que tem muitas e muitas coisas que a ciência tem que estar ali para ser, nem que seja o cerne, nem que seja o que solidifica, sabe? E daí tu vê gente que quer, tipo assim, que quer ser anticientífico, sabe? Que quer pegar assim,
que é acreditar em coisas que não tem como ser real, é querer uma superioridade racial, sabe? Que é a raiz do racismo, é a raiz da lógica escravagista que foi utilizada no período do colonialismo, sabe? Uma superioridade racial, é a raiz do nazismo também, que os caras acreditavam que existia raça superior, cara. Não existe, não existe, sabe? Tipo assim, se tu vê um cara que ele tá afirmando algo que não existe, tem que ser possível de tu fazer algo a respeito, porque se não for, cara, se que nem o Monark falou, é crime ser burro, cara, se o cara tá sendo burro de forma intencional, deliberada, tu tá passando informação, tu tá ensinando, uma coisa é o ignorante que não tem acesso à informação, e daí depois de algum tempo, talvez, lutando, tu consegue mudar a cabeça dele, mas agora, o cara tem acesso à informação, o cara tem acesso a recursos, o cara estudou, o cara foi pro colégio, o cara fez uma faculdade, caralho, e ele ainda assim quer acreditar num negócio que não é possível ser real, e além de não é possível ser real, nós vimos o que isso daí aconteceu na prática, a gente viu o que aconteceu quando uma sociedade se torna racista às claras e não tem a menor vergonha de ser racista, sabe? A gente viu o que acontece quando uma sociedade se torna nazista, fascista às claras e não tem vergonha de ser essas coisas. A gente viu o que acontece com uma sociedade que faz discurso de ódio, e ainda tem, cara, tem lugar no mundo que tu pode odiar certos grupos, tu pode matar certos grupos, sabe? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tá se caminhando para essas coisas, entendeu? A gente não é um país perfeito que a gente não comete esses crimes contra mulheres, contra gays, contra travestis. A gente comete vários crimes, barbaridades, mas a gente tá caminhando para criminalizar essas coisas e para odiar essas coisas é um avanço, entendeu? Achar que a gente tem que tirar todas as leis do mundo, a gente vai falar, vamos tirar todas essas leis daí que a humanidade vai resolver conversando. Não, filhos da puta, não! Vocês estão acreditando em umas merda que simplesmente não estão dando certo, não vão dar certo se não tiver forças conspirando para a humanidade e ir para um lado mais civilizado. Pera aí, deixa eu tomar um gole d'água que até fiquei com a garganta seca. Enfim, vou concluir então só dando uma conclusão sobre esse assunto, né? Porque foi a maior parte do programa por razões óbvias, né? Falei quase uma hora direto sem parar sobre esse tema. Porque, né, já que veio à tona de maneira tão grande, tão forte, e é um assunto que eu também tenho uma opinião para dar, que mais uma vez eu acho que eu tô certo. Ah, que surpresa, Renan, acho que tá falando algo que faz sentido, né? Mas é justamente por ter gastado energia refletindo sobre essas coisas e pegando pontos de referência e entendendo por que isso é certo ou errado, que, cara, olha, a gente está num momento muito importante da nossa sociedade, e quando eu digo nossa sociedade, é a sociedade brasileira e do mundo como inteiro, mas assim, o Brasil, já falei que a gente tem um ponto, cara, na minha opinião, é curiosíssimo que a gente está num ponto assim que eu considero assim privilegiado em questão de perspectiva, sabe? O Brasil, a gente está assim num 50% do planeta Terra. O que eu quero dizer com isso é que nós não somos um dos países mais ricos, nós não somos um dos países mais pobres, nós não temos uma qualidade de vida boa, mas ao mesmo tempo, comparado ao que outros países têm, não é mais ruim também, sabe? Ou a pior, digamos assim, né? Então a gente consegue enxergar várias ideias diferentes, vários pontos de vista e questionar sobre se o que a gente está fazendo aqui é certo, o que os outros estão fazendo está certo, né? Então eu acho que nessa questão daí, o Brasil, sendo todas as coisas que eu já destaquei, assim, acho que o Brasil é um país machista, acho que o Brasil é um país racista, acho que o Brasil é um país homofóbico. Não que todas as pessoas sejam, mas uma grande parcela da nossa população ainda contribuem para essas lógicas. Mas ainda assim nós temos pessoas que estão discutindo sobre essas coisas, que estão antenadas, que estão querendo levantar, que estão querendo discutir, e é também o que eu faço aqui, entendeu? Para vocês que não tinham uma opinião muito formada, eu espero que vocês tenham vindo pro meu lado, sabe? É aquela coisa, cara, o nazismo aconteceu muito recentemente ainda, sabe? Eu digo que aconteceu não porque o nazismo tenha acabado, que ele ainda tá aí, sabe? E quando eu digo isso, eu não tô falando que o monarca é o nazismo, não, cara, o monarca não é o nazismo, sabe? Mas eu quero dizer que esses movimentos, gente que realmente quer seres humanos validando, solidificando esses discursos, sabe? Que permitem essas pessoas se sentirem com liberdade de maltratar minorias e massacrar opositores políticos porque eles estão recebendo aval por gente que dá discurso e torna essas coisas mais assim alcançáveis, entendeu? Eu acho que o Brasil criminalizar e ir contra essas noções é muito importante, sabe? E daí é aquela coisa que eu já falei algumas vezes assim, entendeu? Vamos pensar especificamente sobre a Alemanha, sobre justamente a pauta, o momento da conversa que fez com que até o Kim Kataguiri se fudesse, foi quando a Tabata Amaral perguntou pra ele se achava que a Alemanha criminalizar o nazismo foi um erro, sabe? E o cara disse que sim. Como é que ele vai dizer que isso pode ser um erro, cara?
O cara simplesmente não tem noção do que, o que foi o nazismo na prática, lá naquele momento. Imagina, acabou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha quer voltar a olhar para o resto do mundo sem as pessoas verem eles como nazistas. O que tu vai fazer com isso? Como é que tu vai fazer um país que viveu no regime nazista, que estava lá sendo governado por um líder nazista? A maioria das pessoas concordava com ele. Eu acredito que nem todo mundo. Eu acredito que tinha alemães vivendo na Alemanha nazista que eles estavam tipo assim, não tá certo isso que tá acontecendo. Eu gosto de acreditar nisso porque é a questão da contracultura, sabe? Todas as pessoas inseridas num governo, sempre vai ter gente que vai ir contra o status quo, sabe? Então, eu não vou nem dizer que todos os alemães vivendo na Alemanha nazista eram nazistas, mas muitos deles eram. Então, como é que tu vai romper disso de verdade? Como é que tu vai fazer as pessoas tenham vergonha do que aconteceu, do que estava acontecendo, do que eles estavam vivendo lá dentro, do que eles estavam se acordando e indo dormir sobre a bandeira, sobre a ordem de um cara que era um líder nazista, ensinando as pessoas a agirem feito nazistas e propagarem a mentalidade nazista. Como é que tu vai fazer isso daí romper se tu não falar que isso foi errado, se tu não se tornar uma coisa cultural e histórica, e os alemães terem que ser confrontados com isso e serem ensinados na escola que nazismo era burro, tipo, serem ensinados na escola que não existia raça ariana, que tinha uma grande miscigenação de povos germânicos diferentes naquela parte. Não existe um alemão, não existe um alemão puro, sabe? Não é a cor do cabelo, não é a cor do teu olho que tá te admitindo a tua etnia. Tiveram que fazer estudos, mostrar para eles questão biológica e racional e lógica, que eles foram ensinados a serem malucos, imbecis, e eles admitiram isso, e eles reconheceram, e eles mudaram seus posicionamentos, e eles odiaram o nacionalismo. E não que não exista gente que quer voltar para o regime nazista, assim como deve ter, assim como tem aqui no Brasil os caras que defendem a volta da ditadura, tem os caras lá que, eu não vou nem dizer que é assim, porque eu também não vou dizer que foi exatamente a mesma coisa, entendeu? Mas, né, vocês estão entendendo a moral da história, a minha equivalência aqui não é equivalente, eu tô querendo fazer uma comparação, assim, no sentido de que tem gente que vai flertar ainda com a ideia de que no tempo dele era melhor porque ele viveu e ele não desapegou. Mas agora, gerações mais jovens de alemães não cresceram nazistas, e eu gosto de acreditar que eles não são, que nem eu disse, entendeu? Eu não coloco tipo assim, uma criança que tá viva hoje em dia, na Alemanha, eu não vou dizer que ele tem o sangue nas mãos, por causa que, entendeu? Há 2 ou 3 gerações atrás, ele tinha parentes nazistas, sabe? Segunda Guerra Mundial acabou em 49, entendeu? Então ainda é recente, cara, ainda tem uma carga histórica muito grande. E para um bagulho desse ser reparado, tem que ser reparado ativamente, entendeu? Não tem como, sabe? Eu usei o Kim Kataguiri como exemplo, mas qualquer pessoa que acha que a Alemanha não devia ter criminalizado o nazismo, cara, vocês acham que eu parar como? Vocês acham que essa coisa, esse ciclo horrível que a Alemanha criou lá ia ser rompido como? Mesma coisa que o Japão, entendeu? Por que depois que o Japão levou as bombas atômicas lá, eles mudaram as políticas deles? E por que eles não viraram terrorista? Por que eles não juraram vingança aos Estados Unidos? Porque eles vieram com a autocrítica, caralho. O Japão foram fascista, foram nazista também, massacraram chinês, sabe? Massacraram chinês, fizeram as mesmas barbaridades com os judeus, que os alemães fizeram, eles fizeram com o povo chinês, campo de concentração, todos os testes horríveis, sabe? O Japão fez isso e ele teve que ter autocrítica, e ele teve que reconhecer um erro, e eles, japoneses, tiveram que sentir vergonha, e tiveram que mudar o jeito que eles viveram, o jeito que eles pensaram, e sempre que eles lembrarem da Segunda Guerra Mundial, eles não têm que lembrar só da bomba atômica, eles têm que lembrar por que eles levaram a bomba atômica em primeiro lugar, entendeu? E não que os japoneses inocentes que foram mortos pelos Estados Unidos estivessem certos. Não é isso, entendeu? Estivessem errados, mas não é isso que eu tô falando. Mas eu quero dizer por que aconteceu, cara. Por que chegou ao ponto de essa merda acontecer, sabe? Os japoneses não se esqueceram disso. A gente aqui no Ocidente, de vez em quando, fica achando que eles, tipo, você fica assim, falando dos japoneses como se eles fossem injustiçados. Caralho, fascistas japoneses eram fascistas, cara, eles tiveram que ter autocrítica, tiveram que ter vergonha. Mesma coisa no Brasil quando fala de história, entendeu? Já falei aqui várias vezes, porra, eu em 2021, eu não vou ficar, 2021 não, 2022, século 21, eu não vou ficar pedindo perdão por ser branco, mas eu sei que rolou um regime escravagista no Brasil, eu sei que pessoas negras eram prejudicadas, humilhadas, perseguidas, não tinham direito de vida, viviam em condições subhumanas durante anos, durante séculos, sabe? E que isso daí aconteceu e é um bagulho horrível e é condenável, sabe? E foi o que aconteceu, aquela coisa assim, mas
Tinha escravos em outros tempos, tinha escravos em outra época, sim, cara, mas o que aconteceu no Brasil é que foi isso, entendeu? A gente não viveu num país que pessoas negras escravizaram as pessoas brancas durante gerações, durante séculos e foram tiradas da Europa para viver na África. A gente não tá vivendo nesse país, deu uma fabulação que tu criou na tua cabeça. Mesma coisa com judeus e alemães, entendeu? Não foi os judeus que escravizaram o alemão, sabe? Então, tipo assim, as pessoas vivas hoje em dia não têm a culpa direta, mas eles têm que saber o que aconteceu, entendeu? Tem que saber que, sabe, e não ficar inventando justificativa, entendeu? Tudo mais aconteceu, faz parte, é um momento triste, é um momento trágico, mas, né, aconteceu por quê? Por que aconteceu? Ah, por causa que as pessoas acreditavam nessas merdas, então nós temos que combater essas merdas, entendeu? Se as pessoas acreditarem em lógicas estúpidas, em lógicas preconceituosas, em lógicas perigosas, elas vão lá e fazem. Então a nossa responsabilidade hoje em dia é saber o que as pessoas acreditaram que era estúpido, identificar como estúpido e propagar como estúpido, e por isso que não pode ser tolerável. Por isso que esse tipo de gente fala, a pessoa tem que ter o direito de ser racista, que nem eu sempre falaram nos Estados Unidos. Ah, lá nos Estados Unidos é bom porque o cara pode ser racista. Ele pode ter a bandeira dele confederada e no país dele, e ele pode dizer ele pode escolher não receber o atendimento de uma pessoa negra. Como que ele pode, cara? Do que tu tá falando? Isso é uma coisa estúpida, é uma cultura ridícula. Ninguém deveria se achar confortável pra isso. Nenhum ser humano devia se sentir no direito. Ah, eu tenho direito de ser racista. Tu não tem, cara. Isso é uma cultura tosca, torta, imbecil, sabe? Porque ninguém nasceu racista, ninguém nasce nazista, ninguém nasce odiando ninguém, as pessoas aprendem a odiar. Então tu tem que proibir culturas que só ensinam ódio, entendeu? Não é como se ser racista contribuísse em algo. Tipo assim, não, ser racista vai fazer a pessoa ser legal nisso, naquilo. Só que ela não gosta de pessoas negras. Não, cara, não é isso. Não é uma coisa assim, sabe? Ou isso ou aquilo. Não é, simplesmente não é. Mesma coisa com o nazismo, entendeu? Não é tipo assim, não. O cara pode ser um bom cidadão, ser um bom brasileiro e ser nazista, ser um bom americano, ser um bom que for e ser nazista. Ele não pode, cara. Um nazista não pode ser um bom nada, entendeu? Só pode ser um bom filho da puta. A única coisa que ele pode ser bom. Mesma coisa pra racista e odiadores, exterminadores de minorias de modo geral. Gente que propaga discurso de ódio, quer matar os outros. Ele só pode ser um grandíssimo filho da puta. Então é isso aí, entendeu? Se vocês que me viram até o final não tinham opiniões bem formadas sobre esse assunto, entendam por que um discurso, e não só o discurso, cara, é um pacote inteiro de ideias tóxicas, sabe? Ser racista não é só, tipo, eu não gosto de negros por uma razão, assim, qualquer. Não é, entendeu? É uma convicção muito enraizada em uma série de noções que não tem credibilidade, entendeu? Não tem credibilidade em nenhuma área, sabe? Não tem uma credibilidade científica, nem espiritual, nem nada, nem porra nenhuma, nem em que nenhum. Não tem razão para tu achar que tu deveria ter noções racistas. O mesmo vale para nazismo, não tem nenhuma explicação, não tem justificativa, não tem racionalização por trás. Então por isso que se alguma pessoa que tu conhece, sabe, para começar, ninguém vai te falar isso, ninguém vai achar que tá flertando com o nazismo, porque é crime, tem que ser crime. E se tu flerta com essas coisas, tu tem que saber que é crime, tu tem que sentir vergonha, e se as pessoas te pegar sendo nazista, tu tem que se dar mal, entendeu? Porque não é uma possibilidade, não é um bagulho que tem que ser tornado aceitável, tem que ser intolerável, e coisas que se parecerem com isso tem que ser intolerável também, sabe? E esse é o tipo de coisa que a gente pode debater, entendeu? Eu não vou dizer que não tá aberto para debate. Tá aberto para debate, mas eu vou repetir tudo isso que eu falei, entendeu? E a não ser que alguém consiga arrumar muitas explicações, muitos raciocínios, muitos dados aí, os dados que eu falei que não pesam, ainda assim eles teriam que ter dados para me fazer refletir de por que esse mundo onde as pessoas podem falar e fazer o que quiser é melhor do que o que não podem, porque um dos poucos lugares do mundo que eles dão esse exemplo é os Estados Unidos, e quanto mais eu fui observando os Estados Unidos, eu não acho que isso daí tenha sido bom, sabe? Eu acho que esse direito lá que o norte-americano tem é uma razão pelo qual lá naquele país eles estão... É um lugar que está se propagando tantas negacionismo, tanta conspiração, tanta gente acreditando em merda qualquer só por razão de poder acreditar, sabe? Tipo assim, não, se eu tenho a liberdade de ser racista, eu vou exercer, sabe? Eu tenho a liberdade de não tomar, de ser anti-vax, eu vou ser anti-vax. Se eu tenho a liberdade de ser nazista, eu vou ser nazista, sabe? As pessoas querendo exercer liberdades toscas, sabe? Até me lembrei que só para terminar, um momento meio revoltante, é aquela velha imagem do policial negro defendendo a passeata nazista, sabe? Lá nos Estados Unidos, um policial negro tem que proteger a integridade
dos manifestantes nazistas, sabe? Vê se pode, olha o que essa paradigma da liberdade dos Estados Unidos faz. Ele obriga um cara que, se aqueles malucos que ele tá protegendo conseguissem influência, conseguir um partido nazista que eleja um presidente nazista e depois esse presidente nazista vai perseguir negros, sabe? Tipo, então, o cara tem que proteger gente que, se conseguisse o que eles querem, no futuro ia exterminar ele, sabe? No futuro ele estaria morto pelas mesmas pessoas que ele tem que prestar segurança, porque tá no Código Penal dos Estados Unidos que a liberdade restrita é um privilégio acima de todos e ninguém pode impedir tu de falar qualquer coisa, por mais ridícula que seja. E daí o monarca ouve essas lógicas de lá, importou pro Brasil, sem entender as consequências, sem entender o que isso ia acontecer na prática, e no final das contas aquela velha história, né? Tu tá preparando tua cama, sabe muito bem que um dia tu vai ter que dormir nela. Então é isso aí, eu espero que quem me vê até o final tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.